Eu recebo hoje aqui no programa Mente Aberta o pastor Gilberto Caldeira, líder do núcleo da Igreja Batista Lagoinha em Vespasiano, a igreja ali em Vespasiano. No último dia 6 foi inaugurado num terreno onde será construída uma nova sede da IBL ali em Vespasiano, o Espaço Social Arminda Vieira Valadão, conhecido como Espaço Ágape, destinado à realização de ofícios fúnebres. O pastor Gilberto teve a oportunidade de acompanhar a obra, que contou com o apoio do pastor Márcio, nosso pastor da Igreja Batista da Lagoinha, e do prefeito de Vespasiano, Carlos Murta. O espaço é aberto ao público de toda a cidade ali de Vespasiano. O pastor Gilberto vai contar para a gente como foi essa história e como ele se envolveu nisso, na transformação de uma cidade. Bem-vindo, Gilberto. Obrigado, pastor Charles. Coisa linda, né, Gilberto? Você transformando a cidade. A gente vê isso tanto assim em lugares, né? É verdade. Nós estamos ali para dar a nossa parcela de contribuição, entre tantos outros líderes que estão naquela cidade, e alguns, ou a maioria, pode dizer, que chegaram primeiro que eu. E eu estou ali apenas para somar. Eu sei que essa conversa vai ser muito boa, você vai aprender muito. E eu quero também te incentivar algo. Nessa semana nós vamos sortear esse livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Nada melhor do que um sucesso ali para a gente sortear um livro falando sobre o tema. E o que você precisa fazer é só ligar quantas vezes, milhares, centenas de milhares de vezes, para o número 3209-0860. 3209-0860. Ligue quantas vezes você quiser até o final dessa semana e você pode ser contemplado com esse livro. É uma promoção aqui do Mente Aberta. Pronto, promoção falando de sucesso. Isso é muito importante. Gilberto, sabe uma coisa que eu admiro em você? É a sua ousadia. Você é ousado, mas nas coisas... Vamos falar assim, a gente tem aqueles ousados que... Tem muitas ousadias que vão para lá, mas eu vejo a sua ousadia e eu conversava muito com o jornalista que preparava a matéria no jornal, no Atos Hoje, sobre essa inauguração e falava assim, olha, o Gilberto nessa foto parece que é o prefeito da cidade. Por quê? O seu olhar assim, de convicção de que aquilo pode mudar a história daquele lugar. Então, a sua ousadia de acreditar que as suas ações vão proporcionar transformação, isso me inspira, cara. Eu gosto disso. Charles, a gente, desde quando nos estabelecemos como igreja ali em Vespasiano, é que nós estamos focados nessa proposta. Ou seja, não apenas na pregação do Evangelho, mas para uma mudança de cultura, uma transformação que certamente ela já tem acontecido nestes 11 anos que nós estamos ali como igreja. Temos visto já tem uma história construída. Uma história que foi construída, ou seja, debaixo de muitos esforços, muitas lutas, mas também nós obtivemos muitas vitórias. E hoje podemos contar, vamos dizer, como a igreja de Atos, com a simpatia do povo daquela cidade ali. É verdade. E temos, assim, feito algo que, aquilo que nós temos aprendido ao longo dos anos, nós estamos caminhando tanto tempo juntos em Lagoinha, e o que nós temos sempre ouvido é que nós somos chamados para sermos uma inspiração. E é exatamente isso que temos buscado ser naquela cidade. Acima de tudo, uma inspiração para os habitantes, para os próprios evangélicos que ali estão também, mas de uma forma assim, muito direta para a sociedade. Eu vejo que 11 anos, você não está ali há 11 anos, vamos falando assim, fazendo uma campanha política, você não está envolvendo nas questões do dia a dia, da ação comunitária, isso. Você está ali levando princípios e valores que são bíblicos, que não mudam, e consequentemente isso tem mudado a história em tão pouco tempo de um lugar. Ou seja, um lugar onde não existia uma capela para se fazer um culto fúnebre, um momento tão difícil na vida das pessoas, a igreja ou a instituição ali, liderada por você, em 11 anos, consegue proporcionar isso. É uma transformação e uma mudança de mentalidade no local, porque nós vamos aí bater com projetos políticos, projetos de iniciativa privada, pessoais. E você abriu. E mais, esse projeto não é destinado somente a ir ao Mente Aberta.
não é destinado só às pessoas que são membros da sua igreja. Não. Quanto mais só aos cristãos. É para toda a cidade, né, Gilberto? Independente de credo religioso e denominação. Você falou algo que é muito importante, essa questão de princípios bíblicos estabelecidos, porque ao longo dos anos a gente vê muito falar sobre métodos, sobre estratégias, e nós, na verdade, fomos chamados apenas para podermos passar princípios bíblicos. E quando nós buscamos a própria palavra, então nós vamos encontrar tais para a mudança de um povo, de um bairro, de uma cidade. Seria muita prepotência dizer que nós vamos transformar a cidade, absolutamente, mas nós vamos dar uma boa parcela para que isso aconteça. E já tem acontecido nestes 11 anos que nós estamos ali como instituição, como igreja, e temos percebido e visto essa mudança, principalmente no local onde nós estamos estabelecidos, que é ali no bairro Jardim da Glória. E isso é perceptível não apenas aos olhos daqueles que moram ali, mas a notícia corre. E isso tem sido para nós um estímulo, um incentivo, um encorajamento de saber que nós estamos fazendo algo que está não apenas produzindo o bem-estar de uma sociedade, de um povo, mas que está colaborando para o crescimento da mesma. Agora, você ali, eu vi na matéria, você mais um pedreiro. Aí eu perguntei, cadê toda a equipe? Não tinha equipe. Essa pergunta é tão interessante. Eu perguntei para Tilão, mas cadê o restante? Ele falou, não tem, é só o Gilberto e o pedreiro. Tivemos algumas pessoas ali, ao longo dessa construção, agregadas, alguns voluntários, outros bem serviço assim temporário, mas é tão interessante que aquele que estava ali, que foi homenageado, é o que está desde o início. E aquela obra ali, eu posso dizer que tudo que foi feito é um milagre. Olhando assim, é um milagre. Você pôs a mão na massa lá, né, Gilberto? Sim, ali foram exatamente 2 anos de muito trabalho, chegando ali e às 7 da manhã, muitas vezes saindo às 7 da noite, porque é assim que nós vamos fazer a coisa acontecer também. Uma coisa é termos uma aprovação de Deus, toda a liberação, mas a outra é trabalharmos. Você falando desses 25 princípios, e eu me lembrei da fala do William, exatamente uma das coisas que ele colocou, um dos 3 princípios lá, é o trabalho. É o trabalho. Né? É verdade. E o trabalho aliado exatamente ao conhecimento e à integridade, a somatória disso vai ser algo muito... Um sucesso. Um sucesso, eu que as creio. pessoas hoje, muito bem trabalhado pelo William quando esteve lá conosco, Sim. A gente tem medo do sucesso. Vamos dizer assim, em alguns momentos eu percebi, até estudando em um seminário teológico, Sim. que você buscar o sucesso estava errado. Não, você tem que ser simples, irmão, você tem que buscar a simplicidade da vida. E eu me questionava, mas quem diz que ser simples não pode ter sucesso? Quem diz que o sucesso é errado? É verdade. E as pessoas combatiam isso e em alguns momentos eu percebo que privam outros de buscarem excelência. E, consequentemente, quem busca excelência vai prosperar, vai alcançar sucesso, vai crescer, vai conquistar, mas vai construir a sua imagem, vai crescer. Vai provocar algumas polêmicas, vai incomodar. Pois é. Nesse processo de... Porque a gente pega assim, na transformação, tem um Charles Colson que ele diz algo muito interessante, que uma cosmovisão bíblica aplicada a uma sociedade pode transformá-la até na sua cultura. Creio. E aí o que eu vejo ali, uma cosmovisão bíblica, apolítica, amoral, ela não está nem moral nem moral, ela está acima disso. Sim. Que ela é construída em valores. São princípios. Isso, e ela traz uma nova percepção de vida para aquele lugar. Nada me tira da cabeça que nós temos ali do lado, né, um dos maiores empreendimentos de condomínios do Brasil. Sim, hoje o Alphaville. O Alphaville, construído exatamente naquela região. Bem próximo que foi para lá? Estamos. Talvez pelo fruto de orações que foram levantadas buscando transformação daquele lugar. É tão interessante você falando sobre isso, pastor Charles, a transformação. Eu me lembro que quando nós chegamos naquela cidade e iniciamos ali a nossa primeira reunião, nós já éramos Confins já era lá? Não, né? Era tudo Pampulha. Era Pampulha, estava num processo, né? E na nossa primeira reunião, eu pude detectar exatamente dentro dessa visão
de transformação, uma das perguntas que eu fiz em uma das primeiras celebrações, eu perguntei quantas pessoas ali tinham nível universitário ou estavam cursando uma faculdade. Eu fiquei muito surpreso, porque havia apenas entre 350 pessoas, uma. Uma pessoa? Uma pessoa. Não dá nem para medir percentual? Não, não dá nem para medir. Então eu disse, Senhor, aqui nós temos um grande desafio para transformar, para mudar exatamente através de princípios bíblicos também a cultura, né? E algo que eu considero muito da palavra de Deus, ou seja, acerca do propósito que fomos chamados, quando o próprio apóstolo Paulo, ele escreve a seu filho Timóteo ali, na 2 Timóteo 3,16, a questão do valor das Escrituras, quando ele diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e digna de inteira aceitação. E ele coloca ali o propósito da Escritura, ou seja, que é para, em primeiro lugar, você abriu ensinar. E você só pode mudar uma cultura ensinando as pessoas, ensinando. E foi o que nós começamos a fazer, não ensinando apenas a Bíblia, mas também levando-as a alcançar um patamar em que isso iria trazê-la ou trazer benefício às mesmas. E daí eu comecei a incentivar as pessoas a estudarem. E eu comecei a bater todas as celebrações. E eu disse, olha, eu vou em todas as formaturas. E depois de 11 anos, Charles, nós já temos ali dezenas de pessoas que formaram na faculdade. É certo que de lá para cá houve uma facilidade também, mas tudo é fruto de oração. Quem disse que a faculdade não valorizou, não facilitou por conta disso. E hoje nós temos dezenas de pessoas já formadas, eu posso dizer que quase centenas de pessoas hoje fazendo a maioria dos jovens, cursando. Então isso é transformar através